Olá, boa noite. Vamos agora começar com o nosso bloco de notícias. Lembrando a vocês que nós vamos participar do Encontro Nacional de Comunicação Social Espírita em Goiânia. Teremos uma representação. Vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de setembro. Então, por este motivo, nós estamos fazendo o nosso evangelho hoje, segunda-feira, e será retransmitido na sexta-feira, no horário de sempre. Então, aproveitem para pegar a agenda do celular de vocês ou o bloco de notas, porque neste mês de setembro e outubro, nós temos muitos compromissos, muitas oportunidades de participar do movimento espírita aqui de João Pessoa e da região. Vamos começar falando com o primeiro Congresso de Juventude, Microrregião Nordeste, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E também o 9º Fórum de Juventude de Pernambuco. Vai acontecer já no final do mês, 20, 21 e 22 de setembro, no Centro de Convenções em Olinda. O investimento é de R$30, ainda tem vaga, corra, participe, procure se informar com a sua federativa do seu estado para garantir a sua vaga nesse evento maravilhoso, com o tema o movimento espírita e a liderança da juventude. Vamos ter seminários, exposições de trabalhos, minicursos e conferências. Só lembrando o dia 20, 21 e 22 de setembro, lá em Olinda, Pernambuco, as inscrições ainda estão abertas. Fiquem atentos. Nós temos também o aniversário da Caravana da Fraternidade Cristã, que para comemorar está trazendo a primeira jornada de arte e espiritismo, né? No dia 15 de setembro, que é um domingo, às 17 horas, haverá uma mesa redonda com arte, espiritismo e multiculturalismo. Olha que interessante, né? Arte, espiritismo e multiculturalismo. Então, a Caravana da Fraternidade, em todo esse mês de setembro, para comemorar o seu aniversário, está promovendo a primeira jornada de arte e espiritismo. Vamos ver também, outra casa que está fazendo aniversário é o Centro Espírita Humberto de Campos, aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba. Aniversário de 54 anos. Também no dia 15 de setembro, eles vão apresentar a palestra Ajuda-te e o Céu te Ajudará com o grupo Canto e Luz. Então vai ser uma palestra musical no dia 15 de setembro, também às 17 horas, no Centro Espírita Humberto de Campos. Continuando a nossa programação, fazendo 72 anos, olha que lindo, gente, o Centro Espírita Leopoldo Cirne, né, que vem com a programação no dia 12 de setembro. Eles vêm com a Yara Machado falando, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos, é uma quinta-feira. No sábado 14, eles vão trazer o tema A Lei de Justiça no Evangelho de Jesus com a Érica Babini de Recife, Pernambuco. Então também a festa de aniversário. E tem mais uma casa fazendo aniversário, são os nossos amigos do Centro Espírita Lar de Jesus. Vamos ver a programação que eles nos trazem. No dia 12 de setembro, né, que é uma quinta-feira às 20 horas, tem a palestra, que é Suziara Medeiros, com o tema O Centro Espírita Escola Divina. E no domingo, das 3h30 às 18 horas, vai ter um seminário com a participação artística do Grupo Evolução, com o tema O Evangelho e a Interpretação Espírita, com o expositor Rossandro Klindey. Lembrando que o Lar de Jesus fica em Mangabeira 7. Então, olha só que maravilha. Esses são os eventos que vão acontecer predominantemente no mês de setembro. E em outubro, nós temos a segunda ciranda de arte espírita. E fiquem ligados, né? Quanto mais perto do evento, nós vamos trazendo mais novidades, mas vocês já podem procurar a Federação Espírita Paraibana para adquirir os ingressos das atrações musicais que acontecem nas noites, né? E aí nós vamos trazer mais detalhes. Bom, nós agradecemos a audiência de todos. Mais detalhes vocês podem ler em www.fepb.org.br e daqui a pouquinho nós voltamos em definitivo. Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz.
sabedoria fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima, estamos em mais um Evangelho Online com o tema Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Se você quiser, pode acompanhar os nossos slides através da tela, ou se não, você pode pegar o seu Evangelho e acompanhar, o capítulo 3, onde está essa mensagem, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Nós estamos transmitindo e gravando o nosso evangelho hoje, porque a nossa representatividade da nossa equipe do DECOM vai participar do Encontro Nacional de Comunicação Social Espírita, que vai acontecer em Goiânia, 13, 14 e 15 de setembro. Então, nós já estamos gravando hoje e vamos retransmitir na sexta-feira, no mesmo horário de sempre, o nosso Evangelho Online. Então, vamos agora nos preparar para a nossa prece inicial. Lembrando a você, querido internauta, que você pode nos acompanhar de duas formas. Através da rede Amigo Espírita ou deixando seu comentário, testemunho ou pergunta diretamente na página do Facebook da Federação Espírita Paraibana, facebook.com/FESPB. Então, agora, neste momento de prece, procure se colocar em posição confortável. Nós vamos pedir a gentileza da nossa irmã Lili fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, obrigado por mais uma noite, mais um dia decorrido, que nós possamos descansar neste momento o nosso corpo e aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, abrir nossa mente para novas experiências no campo do conhecimento moral. Inspira-nos para que possamos ter um ótimo trabalho hoje e que possamos estar todos juntos, irmanados, no amor do Cristo, nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos, como sempre, começar a nossa leitura e vocês nos acompanham pelos slides. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhe dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então, querido internauta, vamos começar, Vocês podem já começar a refletir sobre esse tema bastante interessante e nós também vamos começar as nossas reflexões. Bastante interessante ele dizer, que a humanidade, ele não está, assim, toda aqui, Então tem muito mais coisas a se descobrir, não é isso?
É verdade, Fernanda. Essa mensagem no Evangelho, apesar de ser curta, é uma mensagem muito densa e cheia de conteúdo moral que a gente pode discutir aqui. E já nessa primeira parte, nós temos vários aspectos para destacar. Inclusive isso que você acabou de mencionar. Mas antes, eu queria trazer aqui uma reflexão. Fique à vontade. O Kardec nos faz pensar sobre a verdadeira essência do ser humano. Qual é a verdadeira natureza do ser humano? Qual é o conceito de humanidade? Ele vai mexer muito com esse do que é humanidade, o que é ser humano. Exatamente. E também qual é a sua natureza, né? Porque ao admirarmos, ao observarmos a Terra sobre apenas esses aspectos, né, das misérias, das situações de extrema pobreza e de sofrimento humano, nós apenas enxergamos esse lado ruim da maldade que ainda impera no mundo. E isso levou a muitos filósofos, né, respeitados inclusive, que são estudados hoje em várias universidades, a pensarem que o ser humano tem uma natureza ruim. Uma natureza mal. Naturalmente se inclinam ao mal. Certo. Isso não é uma novidade. Se a gente for pegar alguns nomes da filosofia, né, existem ainda muitas pessoas que pensam dessa forma. Entendo. E o Kardec vai justamente de encontro a isso, né? A natureza do ser humano, ele diz assim, né, que de observar tantas misérias, concluem essas pessoas que a espécie humana bem triste coisa é. É mesmo. E ele vai dizer que isso aí é fruto de um acanhado ponto de vista, ou seja, de alguém que não prestou muito bem atenção em geral, né? Ele quer dizer o seguinte: vamos abrir um pouco mais a mente e vamos pensar juntos, ver se isso aí procede. Exatamente. Também, Kardec faz a gente pensar também sobre as aflições, né? As coisas, as maldades, as coisas que acontecem na Terra, que nos faz tristes, né? Como falou ali. A gente se pergunta, será que essas maldades, essas aflições, essas tristezas que são vistas, elas são tão más assim? Será que a gente não está olhando por uma ótica pessimista, né? Se a gente prestar atenção e tentar olhar um pouco mais do alto a nossa existência, a gente vê a providência divina em todos os atos, não é? Se a gente olhar para as nossas vidas de um ponto mais alto, de um ponto de vista espiritual, a gente vê que tudo vai se encaminhando, as próprias aflições, elas são importantes para o nosso crescimento moral, né? A gente tem essa necessidade e é importante a gente olhar para cima, né? Olhar para nossas vidas de cima, tentando reparar nisso, como se nós não fôssemos. Vamos tentar um dia qualquer chegar em casa, minha vida tá assim, com problema com isso? Não, eu não sou eu agora, eu sou um observador. E você observa esse personagem, você ali. Será que as coisas que estão acontecendo com você não estão sendo úteis? Muitas vezes na nossa vida a gente já passou por situações horríveis e depois, não, mas se eu não tivesse passado por isso eu não seria quem eu sou hoje. Exatamente. Né? E muito interessante. Isso me lembra do filme Os Miseráveis, né? É um filme que passa uma situação assim de terrível e extrema pobreza, uma situação complicada, e ao mesmo tempo lições assim preciosas, né? Como o personagem principal, para quem já assistiu, o Jean Valjean, daquela situação que ele é colocado durante o filme inteiro, de confronto, né? De realmente situação de sofrimento, quanto de lição, ele consegue realmente interiorizar, e ao final do filme a gente percebe, sem querer aqui dar spoiler, né? Que ele interiorizou e entendeu as mensagens que são passadas durante a história. Exatamente. Então, querido internauta, se vocês quiserem participar, nós estamos com a nossa irmã Giane Petrucci, disponível para vocês através da Rede Amigo Espírita e também monitorando
as comunicações através do Facebook, a nossa página, facebook.com/FESPB. Então vocês podem digitar lá nos comentários a sua ideia, a sua pergunta, a sua opinião, bem como no chat da Rede Amigo Espírita. Nós já estamos aqui ansiosos para ler as interações de todos vocês. Mas vamos continuar refletindo. Eu, particularmente, quando a primeira vez que eu li essa mensagem com mais atenção, tocou muito meu coração quando ele diz: com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Porque assim, num primeiro momento, mesmo a gente participando da evangelização espírita, mas nós queremos ser assim, exclusivistas, né? Então a gente acha que a Terra, né, tem muita tecnologia e nós somos o centro do universo, mesmo a ciência provando que não, mas eu acho que um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente acaba pensando assim. E nós consideramos os outros extraterrestres, é muito retratado nos filmes hollywoodianos, então a gente acaba absorvendo esse comportamento e tomando como uma ideia pessoal nossa. Então nós nos enxergamos como uma classe, né, de espíritos ou de pessoas, e quem está fora da Terra é o extraterrestre, é o possível invasor, é aquele que vai fazer o mal à Terra. Eu acho que é o contrário, né? As civilizações mais inteligentes que passam sondas por aqui dizem, a gente não vai mexer neles não, que eles ainda são muito chegados à guerra, isso não é bom. Então eu acho que eles acabam indo visitar outros planetas e vão deixando a gente um pouco em stand-by, porque infelizmente a humanidade da Terra ainda não está preparada para uma interação pacífica com outros irmãos. Na mediunidade, né, isso já acontece mais calmamente, a gente recebe as mensagens, a nossa literatura é fartíssima. Agora, uma visita mesmo, tipo nave espacial, ônibus espacial, seria realmente um susto gigantesco. Mas, pessoal, como é que a gente pode encarar isso daí e chegar, né? Qual o caminho que a gente pode percorrer para chegar nesse sentimento, sair desse sentimento de egoísmo, de vaidade, de orgulho e realmente vestir a camisa da grande família universal? Esse é um ponto que a gente vai caminhando aos pouquinhos, né? Uhum. No decorrer das nossas vidas, no decorrer da história da humanidade, porque no início nós conhecíamos só a nossa própria caverna, depois vai a nossa própria aldeia, aquele país, aquele lugar, e hoje nós somos um mundo globalizado, né? E quanto mais a gente vai conhecendo, vai percebendo que existem irmãos, a gente vai refletindo sobre esse assunto. Hoje em dia a gente pensa muito em divulgar, né, o pensamento da família universal, mas antes disso a família terrestre. Sim, E a gente ainda não chegou nisso. O importante é a gente estar em contato com as pessoas, com outras civilizações, com outros conhecimentos, porque é em contato com as diferenças que a gente vai conseguir criar uma maturidade para conseguir conviver com todo mundo, não é? Exatamente. Nem na nossa própria família a gente consegue direito. Pois é, a gente viu, né, nos evangelhos passados, nós trabalhamos o tema viver em família e nós chegamos a conclusões bem interessantes, a questão dos conflitos, né? Conflitos de geração, conflito pai e filho, questão da educação infantil. Então é justamente isso que a nossa irmã Lili trouxe para nós. Nós estamos aqui com a interação do nosso irmão Rodrigo Amaral, que diz: se eu abro o jornal, eu sou convencido que o mundo está pior. Se eu ligo a TV, eu sou influenciado que tudo está em caos. Mas se eu focalizo nas flores, eu vejo quanto belo é o mundo ao meu redor. No jornal existe sempre um criminoso. No meu quarteirão, todo mundo é amoroso. Como está o nosso foco? Fofa, interação. Essa questão é importantíssima. É outro ponto que essa mensagem traz assim de novidade, de revolucionário. Mas eu queria só fazer um comentário. Fique à vontade. Antes de entrar nessa questão. Claro, claro. Sobre como Kardec vai dar um novo conceito ao ser, o que é ser humano. Sim, que é ser da espécie humana. Como você falou, a gente tem uma cultura meio de ser classista, de formar de ir muito de seita. Nós, nas nossas encarnações passadas, com certeza
já passamos por essa fase de ser muito exclusivista, né? De deter aqueles conhecimentos e ficar só no grupinho. E Kardec vai trazer essa noção de que a espécie humana é muito mais abrangente, vai trazer uma visão muito mais ampla, né? Nos trazer uma perspectiva onde o orgulho não tem lugar, né? Onde o orgulho já não tem mais espaço. Ele vai dizer que a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão. Aí você falou dos seres extraterrenos, né? Que a gente coloca como extraterreno. Pois é. E eu vou dar o exemplo aqui dos animais, né? Até que ponto nós podemos dizer que os animais não têm inteligência? Que não possuem um resquício de razão. Né? Então nós podemos enxergar um princípio de humanidade neles. E poder nos relacionar aos poucos, nós vamos evoluindo e vamos abraçando essas outras espécies, né? E vamos saindo dessa concepção classista e exclusivista. Pois é, eles deviam fazer, né, um filme de Hollywood que tem uma interação pacífica, né, entre nós, os habitantes de outros planetas, que afinal de contas, como nos traz aqui o Evangelho, somos todos humanidade, só que tem a humanidade que está na Terra, a humanidade que está em Vênus, a humanidade que está no Sol, e por aí vai, a criação de Deus vai se espalhando, né, por todo o espaço do universo e de uma forma muito bonita. Então nós vemos aqui, quando o Evangelho fala a situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que se espante desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que habitam. Aqui eu vou fazer, pegando a fala do Rodrigo Amaral, esse contraponto, né, entre o que a gente vê no jornal, a tristeza, a violência, as notícias ruins, e o que nós sabemos que é a destinação da Terra. Que a gente às vezes coloca na cabeça que a destinação da Terra é o sofrimento, é pagar pecado, né? Aquela tristeza, o chororô danado. Mas nós podemos também ter uma outra visão do que seria a destinação da Terra, não é isso? Aí, nesse mesmo capítulo, né, a gente vê que a Terra seria uma escola, um hospital e, ao mesmo tempo, uma penitenciária, não é? Exato. Como planeta de provas e expiações. É verdade que ainda predomina as aflições nesse planeta, né? Porque a característica dos espíritos que moram aqui é da necessidade dessas influências, desse tipo de aprendizado. Pois é. Mas a gente não pode encarar as coisas só pelo lado negativo, né? Existem muitas flores pelo nosso caminho. Existem muitos outros pontos em que amenizam as nossas dores. É a questão do foco que o Rodrigo mencionou, Exatamente. Né? O que a gente está procurando olhar e observar no mundo? O Kardec vai dizer aqui que deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Ele também traz um pouco antes essa informação. Que mais apenas uma fração da humanidade. E para complementar essa informação, o Emmanuel vai dizer o Espírito Emmanuel vai dizer no livro Roteiro, no capítulo 9, que existem 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas. Isso no ano de 1952. E na Terra. Na Terra, exatamente. E no ano de 1952, quando a população da Terra era de 2 bilhões de pessoas. Hoje nós temos o quê? De 7 a 9, né? Entre 7 e 9, não tenho certeza. 7, né? Mas está crescendo, minha filha, de e vez crescendo, né? Então, nós vemos que cada vez mais vão reencarnando esses espíritos e a gente não pode, como ele falou, né? Restringir muito a visão. Se nós temos encarnados apenas uma porcentagem muito menor do que a quantidade de espíritos habitantes desencarnados na Terra, então a gente não pode concluir a situação terrena a partir dessa porcentagem. Exatamente. É algo muito mais abrangente, né? O foco tem que abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mente. Agora eu estava pensando, essa questão das aflições, né? Elas são piores
de acordo com o nosso próprio estado mental, ou melhores também por causa disso, né? E isso se encaixa nessa visão de mundo que o nosso amigo falou. Certo. Porque eu posso estar sofrendo as piores provas existentes no mundo, mas se eu tiver fé, se eu tiver esperança, se eu souber que existe a divina providência do meu lado, se eu tiver a certeza de que cada coisinha que acontece comigo é pedagogicamente planejado por Deus, né? Aí esses sofrimentos, eles diminuem, porque o sofrimento é sentido por nós diante das situações. Não quer dizer que as situações ruins, as situações difíceis vão deixar de acontecer, mas sua forma de vê-las, sua forma de passar por elas é que vai fazer você sofrer ou não. Interessante. Ok, então nós temos aqui novamente, o Rodrigo traz mais uma participação. O entendimento que podemos reencarnar em vários orbes facilita aceitar que eu posso ser ou ter sido um deles. No caso que eu mencionei, os extraterrestres. O mesmo ocorre com a minha discriminação com relação a culturas e povos, que foi o que você comentou um pouco antes, né? A questão de aceitar as diferenças. Hoje sou brasileira e amanhã o que serei? Com uma misericórdia divina, eu serei aquilo que menosprezo, para que eu aprenda a amar a todos sem restrição. Afinal, somos todos humanos. Muito bem, nós agradecemos a participação e vamos agora, né, dando continuidade para o próximo slide. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Olha que, né, ele vem chamar bastante atenção, novamente comentando a questão do foco, né? Quer dizer, a gente não pode... É como aquela história do elefante e os cegos, né? Cada um detecta uma parte do elefante e descreve o elefante como aquilo que ele consegue tatear, mas eles não conseguem... Não é o todo, né? Eles não conseguem explicar o todo, porque cada um só consegue analisar uma partezinha. A Terra é uma verdadeira diversidade, né? E se você me permitir, pode falar, fica à vontade. Tem tudo a ver que o que a gente está falando aqui é um trecho do texto Roteiro, aliás, do livro Roteiro, capítulo 8. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: a Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico, em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando sobre o Sol, em torno do Sol. Nossa, que lindo. Podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando permutamos lugar com nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas ergue-se depois a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das reencarnações. Com esses grandes vagões divididos entre essas classes, e nós permutamos para passar por essas diversas experiências, né? Então a Terra é uma diversidade, né? No entanto, é uma diversidade que é, em sua característica maior, conhecida pelas aflições, né? Como ele fala aqui, né? As aflições sobrelevam aos gozos. Exatamente. No entanto, já dizia Jesus que são bem-aventurados os aflitos, né? Por que são bem-aventurados os aflitos, né? É muito melhor você ser movido pela aflição a ter uma ação positiva no bem em si, mudar, do que ficar na inércia.
Exatamente. Principalmente num mundo nosso que está em transformação, a coisa que a gente não vai conseguir fazer aqui nesse momento é ficar parado. É isso aí. E essa aflição, né? Essa coisa que nos chacoalha é o que faz a gente acordar para o bem, para o bom, despertar o que tem de bom na gente, né? Às vezes a gente pode e deve ter a vontade de despertar isso em nós antes que as aflições se tornem mais carregadas, né? Mas quando nós estamos um pouco adormecidos, quando nós nos acomodamos, isso serve para que nós possamos ir para o alto. Porque, querendo ou não, é através dela que a gente consegue mudar, não é? Eu vou dar um exemplo bem besta agora. Fica à vontade. Uma pessoa que está aprendendo matemática, por exemplo, ela vê lá os conceitos, legal. Agora o professor dá um exercício, um problema. E a pessoa fica o dia inteiro tentando resolver, tenta e não consegue, tenta e não consegue. Verdade. Aí chega uma hora que consegue. Ela aprendeu como? Não. Fazendo, resolvendo esse problema. É. Então ela não ia saber que tinha dúvidas, ela não ia saber que tinha dificuldades, não ia saber o que melhorar se ela não tivesse colocado a mão da massa, se ela não tivesse passado pela experiência, né? É interessante essa questão da experiência, porque muitos de nós analisamos da seguinte forma. Aquelas pessoas que já têm uma sensibilidade maior para observação, elas observam o fazer, o pensar dos que vivem ao seu redor. E verificando os erros alheios, eles já conseguem entender, isso aqui é errado, eu não vou fazer. Então, a pessoa que tem esse poder de observação, ela já se livra de muitos males e de muitos sofrimentos, porque ela já consegue, pela observação, entender, discernir o bem do mal. Já tem outras pessoas que, infelizmente, precisam viver para crer, né? Então, elas realmente erram efetivamente e sofrem as consequências do que faz. Aí sim é que, nossa, eu errei, não vou errar mais. Infelizmente, ainda tem uma terceira classe de pessoas, né, gente? Que mesmo errando, continua errando. Aí realmente muita oração para essas pessoas, porque ainda não chegaram ao amadurecimento, tá? Então a Terra, ela tem essa característica de ser essa grande escola, que dentro dessa escola tem a penitenciária, tem o hospital, tem vários elementos educativos que possibilitam ao espírito fazer uma boa evolução, né? Através tanto da tentativa e erro, como a nossa irmã falou, em relação ao exercício de matemática, ou observando, estudando, participando dos grupos de estudo. Por isso que a gente ressalta tanto a importância da evangelização infanto-juvenil, porque de repente aquele conteúdo que os nossos filhos estão vendo na evangelização, quando eles se tornam adolescentes, já faz com que ele evite muitos problemas. Então é a evangelização infanto-juvenil salvando muitas vidas, tá? Então a gente às vezes pensa assim, é uma perda de tempo? Jamais, é um investimento para nós, para os nossos filhos e os nossos familiares. Então podemos seguir? Nós vamos, sim, pode ficar à vontade. Uma coisinha, claro, fica à vontade. Você falou. Não é necessariamente, eu vejo não necessariamente uma classe diferente de pessoas, né? Mas estágios evolutivos diferentes. Claro. E aquela que consegue compreender logo de cara, provavelmente ela já teve experiências naquela área, ou já presenciou, né? Aqui tá errando mais ainda ali, persistindo no erro. Provavelmente é a primeira vez que está em contato com aquele tipo de experiência, né? Sim, entendi. E às vezes a vontade, que tarda um pouquinho mais para ser despertada, né? Para a mudança. Acontece. O importante é que todo mundo vai chegar ao tempo. Exatamente, tem que ter esperança a gente chegar lá. Ok, então vamos agora para o nosso último slide. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Aí ele traz nessa reta final, né, da mensagem uma esperança, né, um consolo, essa mensagem de esperança que faz com que a gente tenha mais paciência, resignação com esses sofrimentos, né, que nós passamos na nossa vida pessoal e que também nós observamos, né?
devido à questão da internet e da velocidade da informação, essas informações chegam a nós a todo instante, então a gente imagina como se o mal tivesse aumentado. Mas não é o mal que aumentou, é o fluxo de informação que está chegando, né? Então, são dois caminhos. Como é que a gente pode lidar com esse fluxo de informações que nos chegam e que acaba nos levando ao pessimismo, como você falou, né? Muito da nossa vida depende da questão do foco. Então, como é que teria alguma estratégia, alguma ferramenta para escapar do pessimismo? Eu não sei uma receita pronta, né, para esse tipo de coisa. Mas eu vou dizer o que eu tento fazer comigo mesmo, né? A gente tem que aprender a ser observador, né, das coisas que acontecem ao nosso redor. Olhar televisão, às vezes é importante, jornal, sim, pra gente saber o que está acontecendo no mundo, né? Tá dentro das coisas que estão ao nosso redor. Isso. Mas que a gente seja crítico, que a gente consiga também buscar as coisas boas que acontecem. Tem tantos exemplos positivos, né, que ainda Exatamente. não são tão divulgados nas mídias principais, mas na internet há um vasto conteúdo de informação se a gente souber procurar. É mesmo. Né? E a gente vê as coisas sem se afetar, sabendo que tudo que acontece no mundo não tá assim virado. Tudo está sendo levado por Jesus, né? Jesus está no leme. É isso aí. Como a gente escuta Eu fico A imaginando- música, né? realmente, né? Se a gente tiver essa certeza de que Jesus está no leme e tentar prestar atenção nas outras coisas ao redor dessas notícias tristes, né? A gente consegue se livrar, assim, do pessimismo. Sendo realista, tomando cuidado, né? Porque nem todo mundo é bom ainda. A gente tem que tomar cuidado com o nosso dia a dia. Mas um cuidado, não aquele cuidado medroso que te deixa preso dentro de casa, né? Exatamente. Você falou de Jesus no leme. Eu fico imaginando se Jesus ficasse lamentando a condição da humanidade desde o início, quando ele acompanhou a evolução. Ele não ia fazer nada, porque às vezes parece estar tá sem situação de espíritos verdadeiramente revoltados e rebeldes que passam séculos e séculos naquele mesmo erro. Imagine se Jesus não acreditasse na evolução desses seres, né? Exatamente. Como a Terra estaria a esmo. Então, acho que é um verdadeiro exemplo, né? Jesus nunca deixou de acreditar na humanidade, até nas épocas das trevas, né? Exato. E em todos os momentos. A gente- Porque ele sentia... Não pode falar, Luísa. A gente que às vezes desacredita, né, da presença sim, dele, com da certeza. presença dos espíritos. Acontece. Acho que a confiança em Deus é um ponto alto também para se livrar desse pessimismo. Porque se a gente confia que tudo que Deus faz é bom, então essas coisas que estão acontecendo tem um motivo, né? Às vezes a gente fica se lamentando, como você falou. Nós precisamos ser prudentes também, né? Exatamente. Porque, só dando um exemplo rápido, nós recebemos um filhotinho na nossa casa, que foi achado na rua, Um cachorrinho. um cachorrinho, né? Que E fofo. nós estávamos procurando há semanas, alguns dias, o dono. E certas pessoas apareceram nos dizendo que eram o dono, Proprietários, os donos, né? E nós, confiando, já íamos entregar para algumas pessoas que não, de fato, não eram os donos. Nós fomos descobrir depois, né? Então é importante também estar atento, como Jesus falava, que nós sejamos prudentes como as serpentes também, né? Nossa, é mesmo. Mas Jesus, acima de tudo, enxergava essa essência do bem que o Kardec fala aqui, que tem no ser humano, que nada só de triste e de natureza má existe no ser humano. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, no primeiro capítulo, ela fala o seguinte, que a humanidade de degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraídos pelo sublime tropismo do amor. Aí a gente foi pesquisar o que era tropismo, né? É mesmo, Porque eu não sou da área botânica e de biologia, mas o tropismo é a força que
Crescimento, né? que leva a planta a se projetar à luz. Né? Então, é um processo hormonal, um processo de síntese lá dentro da planta, que eu não sei explicar direito, mas que leva a planta a ir em direção à luz. Que fofa. Então é como se nós fôssemos essa planta, né? Precisamos de tropismo. O ser humano tem o tropismo do amor. Nós temos uma essência que naturalmente está voltada para o amor. Sim. Mas nós saímos desse caminho, não enxergamos, colocamos várias máscaras e ilusões, e a gente se desvia desse caminho, mas o caminho, a linha ascensional e reta é aquela. Sabe, tendo essa certeza que Jesus sempre foi esperançoso com a humanidade. Graças e é por isso que a natureza do ser humano é do bem. Né? Como o livro dos Espíritos fala, né? Que a lei de Deus, a lei natural, está na nossa consciência. Sim. Né? São a mesma coisa de formas diferentes. Né? A Joana falando do tropismo do amor, e o Kardec, os espíritos, dizendo que a lei natural está na nossa consciência. Né? E às vezes esses desvios que a gente faz, né, do caminho, acontece por nós termos a visão um pouco diminuída, né, um pouco superficial, porque a nossa verdadeira vida não é essa, né, na Terra. No mundo espiritual, a vida no plano espiritual é a verdadeira. Mas a gente às vezes se ilude pensando que o que acontece aqui é o que é a minha vida principal. E a gente se esquece dos nossos objetivos maiores, né? Exato. Vivendo cada dia trabalho com frustração, querendo ganhar dinheiro, querendo comprar tal coisa. Cria uma rotina que não nos deixa perceber os nossos verdadeiros objetivos. Então, acho que uma reflexão pra gente hoje é: qual é o meu verdadeiro objetivo? Qual é o plano da minha vida? O que me faz me mexer? O que me faz acordar todos os dias para levantar, para trabalhar ou para estudar? O que eu quero com isso? Porque essas coisas são formas da gente conseguir o nosso objetivo, não é verdade? Exato. Agora, se a gente não tiver noção de qual é o meu objetivo, a gente vai estar sendo levado pela vida, né? E vai estar se desviando desse objetivo maior, que é a ascensão com amor, né, para Deus. Interessante. Então, nós trouxemos aqui para você, querido internauta, reflexões muito importantes, né? Vocês podem continuar estudando esse tema no Evangelho e na nossa literatura brasileira, que é muito forte, a literatura espírita produzida no Brasil, maravilhosa. E nós gostaríamos que o nosso irmão Ismael falasse do Pode Crer, né? Fala pra gente desse projeto. Que bom você ter falado, lembrado. Nós lançamos há alguns dias o 3º episódio do Pode Crer, que é um podcast, né? É uma espécie de programa em áudio que as pessoas podem baixar, fazer o download pela internet e escutar, né? Nos diversos dispositivos, aí gravar um CD para escutar no carro, como se fosse um programa de rádio portátil, né? Que você pudesse escutar a hora que você quiser. Ok. E nós inauguramos aí uma série voltada para a juventude, mas como a gente fala nos episódios, a juventude de todas as idades. Exatamente. Porque juventude é prioridade, independente da sua idade, do tempo que você está encarnado. Né? Biológico. Tempo biológico. E manda pra gente o link aí, fala o link pro pessoal poder acessar em casa. Pode Crer, está disponível, nossos amigos estão colocando aí no site podecrer.org, né? O D é mudo, não é isso? Pode Crer, isso. Com o D mudo, podcrer.org. Muito bem. Lá nós postamos, além dos episódios, algumas notícias, algumas informações, vídeos e materiais relacionados, né? E muito bom. E a gente segue com esse projeto inspirado nos nossos companheiros lá de Belo Horizonte. Exatamente. Que iniciaram com esses podcasts aí espíritas, trazendo essa luz para o movimento. Exatamente. Então nós agradecemos as orientações, né, o esclarecimento, mandando um grande abraço para o Rodrigo Amaral, Denise Cristina, Margarete Amaral e as nossas queridas Carmen Janete, Tereza Limeira, Nailde Simões,
aqui da Federação Espírita Paraibana, bem como todos os demais trabalhadores da nossa federação. Um grande abraço, carinhoso, super beijo. E os demais internautas que não escreveram, né, ficaram nos acompanhando, vibrando junto conosco, mas não deixaram o nome registrado em algum lugar. Então vamos agora acompanhar qual vai ser o tema do nosso próximo evangelho, né? Vai ser o jugo leve. Olha que maravilha, gente. É o tema do evangelho do dia 20 de setembro. Estaremos trabalhando o jugo leve, né? Vai ser um tema maravilhoso, muito importante, e que nós possamos nesse tema encontrar a suavização, né, dos nossos sofrimentos. Jugo leve, vamos aprender com Jesus. Mandar um abraço também para o pessoal que está assistindo sexta-feira, né? Porque nós estamos aqui multidimensionais. Multidimensionais. Então, sexta-feira, beijão para vocês também, hein? Estaremos, na hora da retransmissão, nós estaremos com a nossa mídia social trabalhando junto com vocês, mas já relembrando, né, devido o deslocamento da nossa equipe para o Encontro Nacional de Comunicação Social Espírita, que vai acontecer em Goiânia, nós estamos transmitindo, gravando, e depois vamos retransmitir, e estaremos, como disse o nosso irmão, multidimensionais. Então vamos pedir agora para que todos vocês aí em casa fiquem em posição confortável, vamos relaxar e continuar esta integração com a espiritualidade superior para dar encerramento ao nosso evangelho da noite de hoje. Então vamos nos colocar em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus, que ele possa estar em toda a nossa tela mental, nos abraçando, caminhando junto conosco em nossa vida. Assim nós poderemos observar o seu comportamento, ouvir a sua voz, o seu evangelho, e implementar no nosso coração todo esse conhecimento lindo que está à nossa disposição. Basta só a gente procurar, estudar, ler e tentar assimilar em nossa vida. Nós agradecemos aos bons espíritos essa oportunidade de estarmos aqui em mais um evangelho, mentalizando todas as pessoas que neste momento precisam da nossa ajuda, que nós possamos projetar o nosso pensamento adiante, chegando na casa dessas pessoas que nós sabemos estão precisando neste momento de mais oração, de mais fé, de mais resignação, para superar os problemas que estão passando agora. Que esse nosso amor, nossa fraternidade possa alcançar a todos eles. E nós te pedimos, Senhor, a permissão para continuar neste lindo trabalho que já completa um ano e que nos deixa muito feliz, pois é mais uma oportunidade de estudar o Evangelho, fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores. Graças a Deus. Pessoal, um beijão. Sucesso, valeu, até a próxima oportunidade. Até lá. Traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família. Nos liga ao Pai em plena harmonia. Evangelho, Evangelho.